Salve pessoal, especialmente as turmas da sexta etapa da Unidade Escolar Afonso Mafrense do município de Altos. Hoje iremos dar continuidade às correções das atividades avaliativas referente ao ano de 2020 e o assunto de hoje é referente à sétima avaliação. Então, trata-se justamente da atmosfera, que é a última das camadas das esferas do nosso planeta que iremos estudar no ano letivo. Já estudamos a litosfera, que é a camada sólida e rígida do planeta Terra. Já estudamos a hidrosfera, que é a camada de água que envolve o nosso planeta. Pontuamos algumas considerações sobre a biosfera, que é a camada de vida. E por último, agora vamos estudar a atmosfera. Como o próprio nome diz, a atmosfera, como está sendo contemplada aqui na primeira questão, que a pergunta considerada é o seguinte: qual o conceito de atmosfera? Como é composto o ar atmosférico? Durante os estudos do tempo geológico, percebemos que durante o processo de resfriamento do nosso planeta, a atmosfera começou a se compor de alguns gases, contribuindo para o processo de refrigeração do nosso planeta. Então, o conceito primordial é a camada de gases ou gasosa que envolve e acompanha a Terra em seus movimentos no espaço sideral, formada por uma mistura de gases. Predomina a nível do mar o nitrogênio. Então, se cair algum teste e alguma pergunta, qual gás que é encontrado em maior quantidade no nosso planeta é o nitrogênio, correspondendo a 78%. E, em segundo lugar, é o oxigênio, em 21% do nosso planeta. Esses dois são importantes, primeiro, porque o nitrogênio ele é responsável pelo processo de resfriamento e o oxigênio ele deu a origem grande parte da vida em nosso planeta, tanto da fauna como da flora. E o restante da porcentagem é composto de outros tipos de gases e apresenta também quantidades variáveis, vapor de água, cinzas, poeiras, dentre outros, além dos elementos que são resultantes da poluição humana, como fumaça, dióxido de carbono, que iremos estudar mais à frente, dentre outros. Então, a atmosfera ela é composta justamente dessa dinâmica, dessa composição de gases que existe em nosso planeta. Devemos lembrar que existem outras atmosferas também, outros planetas que possuem composição bastante diferenciada da nossa. Alguns com gases do exemplo, como exemplo metano, outro como exemplo nitrogênio. Vai variar muito da composição físico e química do planeta. Como o caso do nosso planeta, o planeta Terra, a atmosfera ela propiciou a vida em nosso planeta, favoreceu justamente essa composição. Então, ultimamente, vem aumentando o que? Como já falei anteriormente, contribuindo com a aceleração da poluição da atmosfera, o responsável é o homem, ou seja, em uma ação antrópica, a quantidade de dióxido de carbono e metano, devido à poluição da queima dos combustíveis fósseis, oriundos do carvão mineral, do petróleo e da queima do carvão vegetal ou das queimadas das florestas, durante que se iniciou fortemente no período da Revolução Industrial. Então, o conceito básico da atmosfera é justamente esse que acabamos de estudar: a camada de gás ou a camada gasosa que envolve o nosso planeta. Mais à frente iremos estudar que essa espessura da atmosfera, essa composição de gás é dividida em camadas, em que varia praticamente entre 350 a 375 quilômetros de espessura. Segunda questão: cite e caracterize todas as camadas que compõem a atmosfera. Quais são elas? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e
por último, a exosfera. Então, ó, considerando o que? Em relação à nossa altitude até o seu limite, ó, seu limite final, a exosfera. De novo, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A primeira delas, a troposfera, ela vai do solo até aproximadamente 15 ou 16 quilômetros de altitude. É nessa camada com a qual o ser humano mantém o contato direto, que ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos, como o calor, os ventos, as chuvas, ou seja, aqueles fenômenos meteorológicos e a maior concentração de gases, principalmente do oxigênio, dentre outros. A composição está na troposfera. Então podemos dizer que a troposfera ela possui uma composição química: 21% de oxigênio, aí tem uma porcentagem que não supera nem 0,5% de vapor de água, quase 1% de argônio, que é um gás que não possui uma composição tão forte na nossa atmosfera, e por último, dióxido de carbono, que não chega nem a 0,5%, varia entre 0,04%. Então, na troposfera, possui uma base de gases que se combinam, resultando o quê? Na manutenção da vida como a conhecemos na Terra. Então, a composição da vida, aquela estruturação de formação da vida na Terra, de resfriamento, a camada principal e responsável por esse fator é a troposfera. Então, na troposfera que se concentra a maior parte do vapor de água, não esqueçam. É só lembrar das chuvas, da formação das nuvens e do processo de precipitação, que é o que iremos estudar daqui a pouco. Então, a maior parte do vapor de água que se concentra na atmosfera está situada na troposfera. Então, essa quantidade de vapor de água, que já estudamos durante o ciclo hidrológico, resulta da evaporação e da evapotranspiração das plantas e durante todo o processo da superfície terrestre, que varia durante o dia e varia durante a noite. Então, podemos reunir novamente que os conceitos que a troposfera é a camada mais densa da atmosfera terrestre, e essa densidade ela vai cair proporcionalmente à medida que vamos ganhando altitude. Então, quanto maior a altitude, essa densidade, essa concentração de gases, elas vão diminuindo. Ela vai diminuindo consideravelmente à medida que vamos ganhando altitude. Então, existe uma regra básica, que eles calculam que a cada 1000 metros de altitude aplicados em relação à atmosfera, a temperatura cai em média quase 7 graus, entre 6 e 7 graus Celsius. Então a temperatura vai diminuindo, então quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Gravem isso. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então a temperatura e a altitude são inversamente proporcionais. Quando aumenta, o outro diminui. Então a temperatura da troposfera diminui com o aumento da altitude. Então, reforçando, quanto mais alto o ponto, menor é a quantidade de gases. É por isso que dizemos que o ar ele fica rarefeito, por exemplo, no pico ou no cume de uma cordilheira, como exemplo da Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia, a quantidade de ar ele se torna rarefeito por causa do fenômeno da altitude. Mas iremos entrar em detalhes mais à frente, nas próximas questões. Lembramos que a altitude é um dos fatores determinantes da temperatura, Então essa camada densa da troposfera, ela vai Ela vai passar por uma intensa variação de temperatura, ela é a que mais sofre. Tudo dependendo da distância em relação ao nível do mar ou ao nível de uma superfície. Alguns estudiosos da climatologia, eles colocam que o limite, a zona limite que fica entre a troposfera e já o limite com a outra camada da atmosfera, que é a estratosfera, é chamada de tropopausa, porque já é o limite e a transição de uma camada para a outra. Entendeu? E também eles chamam de inversão, que já é o limite. Então, diferente do que ocorre na troposfera, a tropopausa, é marcada por quase nenhuma variação climática. Então a temperatura ela cai 2 graus a cada 1000 metros de altitude, já quando chega na
tropopausa. Ficou claro essa parte aí da troposfera? Então, a principal característica da troposfera, podemos citar aqui, é a maior concentração de gases, a densidade é muito forte, ela possui uma variação muito dinâmica, e é onde acontecem os fenômenos, ó, grave aí, ó, os fenômenos atmosféricos do nosso planeta. Exemplo da precipitação, né? Os fenômenos climáticos mais evidentes. A outra camada é a estratosfera. A estratosfera, ela caracteriza-se pelos movimentos de ar em sentido horizontal. Tem sua base situada, ó, de 7 a 17 km. E seu topo aproximadamente a 50 km de altitude, sendo a segunda camada da atmosfera compreendida entre a troposfera e a mesosfera. A temperatura aumenta com a altitude, ou seja, ó, de menos 50 a 10 graus Celsius. Ela encontra-se a 50 km de altitude a partir da superfície do nosso planeta, né? E o que eles mais cobram nos vestibulares e nas provas é o que? Onde se situa a camada de ozônio. Então, se cair essa pergunta, a camada de ozônio situa-se na estratosfera, nunca esqueça. Vamos estudar mais à frente sobre a camada de ozônio, né? As características principais e como ela se formou. Posso até dar um spoiler aqui, tranquilo, que a camada de ozônio ela é responsável pela filtração dos raios ultravioleta do Sol, né? Mas iremos adentrar mais à frente. Guardem aí. Então a estratosfera ela é interessante. O que podemos falar mais e abordar sobre a estratosfera? Ó. O nome está dizendo estrato, né? Vem de stratum, né? Stratum que se diz camada. Lembre-se, após a troposfera, tropopausa, vem a estratosfera. Então a estratosfera ela concentra 19%, entre 19% e 20% dos gases da atmosfera. Então ela é a segunda camada mais próxima do nosso planeta. Como característica, ela possui pouco vapor de água em sua composição e quase não apresenta nuvens. Por quê? Porque a altitude ela vai aumentando e a quantidade de densidade e de pressão atmosférica ela vai diminuindo. Então as nuvens elas são acompanhadas pela pressão atmosférica. Então a movimentação do ar na estratosfera ocorre no sentido não vertical, comparada à troposfera, e sim no sentido horizontal. Além disso, a estratosfera e a troposfera influenciam na distribuição dos gases na atmosfera. São dois principais, mas nunca esqueçam, a troposfera é o que possui maior dinâmica. Então a estratosfera ela é rica no gás ozônio, é por isso que a camada de ozônio localiza-se nessa camada. E é muito pobre, lembre-se, em oxigênio, no gás oxigênio. Por quê? Porque o gás oxigênio ele é encontrado em sua maior parte na troposfera. Podemos citar o exemplo dos aviões, né? Dos jatos supersônicos e dos balões meteorológicos que são realizados para pesquisa climatológica, da climatologia. Então, os aviões supersônicos e os balões da meteorologia, eles ficam nessa camada, na estratosfera. E assim como a troposfera, a estratosfera possui uma camada intermediária entre a mesosfera, que eles denominam de estratopausa. Não tem a tropopausa, que é da troposfera, que é a transição? Agora tem na estratosfera a estratopausa, que já é a transição da estratosfera com a mesosfera. Ficou claro essa parte? Então a principal característica, o que eles irão explorar muito nas provas é justamente isso, ó. O gás ozônio, onde fica concentrada a camada de ozônio, né? Próxima camada, a mesosfera, ó. Meso significa meio ou intermediário. Então, é a camada e uma região, ó, que diferente das anteriores, da troposfera e da estratosfera, ela é uma região uma camada extremamente fria. Quando sai da estratosfera e chega na mesosfera, ó, a temperatura vai variar de menos 10 a 100 graus Celsius. Então, assim, a mesosfera é considerada a camada mais fria da atmosfera. Então, se explorar alguma questão perguntando qual a camada mais fria da atmosfera,
é a mesosfera. Nela a temperatura cai proporcionalmente ao aumento da altitude, como resultado da diminuição do aquecimento solar. Então na termosfera é a camada mais densa e mais extensa, podendo alcançar 500 km de altura ou de altitude. O ar é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar, chamado de oxigênio atômico, um tipo de gás que absorve a energia em grande quantidade. Então, a mesosfera é uma das camadas terrestres imediatamente abaixo da termosfera e acima da estratosfera. Ela possui, novamente revisando, 80 km de altitude a partir da superfície da Terra, ou seja, da altitude ou de uma superfície comparada, e possui 35 km de espessura. Então, os estudos e as pesquisas científicas relacionadas à mesosfera não é tão conhecido por causa da sua dificuldade, da temperatura ser muito fria. Também se tem poucos estudos relacionados a essa mesosfera, mas se sabe-se que parte dela é fria e quando chega na termosfera, ela se torna mais quente. O plano está dizendo, termo, temperatura, né? Quente. Então, nenhum balão meteorológico, né? Nenhum avião supersônico, avião qualquer, não consegue alcançar essa camada. É impossível de se alcançar. Enquanto isso é considerada baixa para os satélites, os quais não são capazes de permanecer em órbita. Vamos lembrar, os satélites não conseguem ficar em órbita na mesosfera. E a termosfera, que é a camada da Terra, né, que já citamos anteriormente, é uma classificação térmica apenas, que está dentro da mesosfera. Inclui a ionosfera, a exosfera. Então ela está localizada acima da mesopausa, que é o limite de novo, entre a a mesosfera e a termosfera. Então vai se estender 600 km de altitude. Percebam aqui, essa quilometragem ele vai aumentando à medida que passa, né? O significado de termosfera é esfera de calor, do grego que vem calor, né? Temperatura. Então é na termosfera que eles exploram muito, é onde acontece aquele fenômeno, né? Quando um meteoro ele cruza a nossa atmosfera. Então, pelo fato da termosfera ser muito quente, o meteoro ele começa a se desintegrar, a queimar, gerando aquele fenômeno que é conhecido popularmente como estrela cadente. Ficou claro? Então a termosfera ela possui principais componentes, podemos citar como gás hélio, o nitrogênio atômico, né, e o oxigênio atômico. Então as principais características, vamos lá novamente, deixa eu lembrar aqui para vocês. A termosfera aumenta conforme a elevação da altitude, como as outras camadas, e devido ao fator principal, radiação solar, né? Então a quantidade de energia que incide do Sol pode elevar a temperatura solar próximo já dos 3.000 graus Celsius, entre 2.000 e 3.000 graus Celsius. Então esse calor, quando ele não é transmitido, é porque o ar é muito rarefeito nessa região e não há contato de superfície entre as partículas. Então a circulação do ar que ocorre na termosfera é influenciada pelas marés na Terra, né, e pelas ondas da atmosfera. Então alguns cientistas estimam que quase 100% da nossa atmosfera terrestre esteja abaixo da termosfera, que é da termopausa. Então a termopausa, de novo, é a camada de transição entre a termosfera e a exosfera. A altitude dessa camada varia conforme a radiação solar emitida durante o dia e durante as 4 estações do ano. Dessa maneira pode-se chegar a 500 a 1.000 km de altitude, né? Continuando aqui, vamos lá, a próxima. Em consideração, os foguetes, quando eles são lançados, eles têm que passar numa velocidade muito alta para evitar, e possui também um processo de refrigeração nesses foguetes, para evitar justamente a queima ao cruzar e passar pela termosfera. Se demorar muito, o que vai acontecer? Vai provocar um acidente, como já aconteceu com alguns astronautas décadas passadas. Eu me lembro de 2003, que teve uma equipe de astronautas dos Estados Unidos que sofreu esse tipo de acidente, voltando de uma missão.
A próxima camada é a exosfera. Ó. Exo, pessoal, externo. Então é a última camada do nosso planeta. Então tem cerca de 1.000 km de altitude, né? A partir da superfície da Terra. E fazendo uma correção rápida, eu falei que era 350, né? Eu me enganei, pessoal. Varia entre 750 a quase 1.000. A estimativa é essa, viu? Então, ó, 1.000 km de altitude a partir da superfície da Terra, e os gases encontrados na exosfera são o hélio e o hidrogênio. Então, gravem, hélio e hidrogênio encontrado a maior parte na exosfera. Lá não encontramos o ar para respirar e a temperatura pode alcançar os 1.000 graus Celsius. Perceba que também a exosfera também é muito quente. Então, a exosfera, ó, como já falei, né? De novo, revisando. É a camada mais extensa da atmosfera em relação à superfície. E o limite da exosfera já é o espaço sideral. O vácuo, onde não tem aquela concentração da nossa atmosfera dos gases. Então, ela localiza acima da termosfera, ó. Da termopausa já chega à exosfera. Então a exosfera tem cerca de 1.000 km de altitude, revisando, né? E a distância varia em relação, né, do Sol, fazendo com que a exosfera chegue a 500 km de altitude. É uma estimativa, os cientistas não conseguiram provar com certeza, por causa da dificuldade de acesso dessa camada da atmosfera. Assim como é a termosfera, assim como é também a mesosfera. Então, existe uma disputa de alguns cientistas que não consideram a exosfera como uma camada do nosso planeta, né, da atmosfera. Ela é também, eles consideram como se fosse parte da atmosfera, porque ela também é quente. Ou uma parte também do espaço, né, do espaço sideral. Porque essa distância dessa camada em relação à nossa superfície terrestre, ela recebe mais influência do Sol do que da gravidade do nosso planeta. Então ela está mais relacionada à pressão da gravidade solar do Sol do que a gravidade do planeta Terra. Enquanto que a troposfera, a estratosfera e a mesosfera, elas se aproximam mais da gravidade do nosso planeta. Aí a partir da atmosfera em diante e da exosfera, essa gravidade é atraída pelo Sol, né? Então, e também na exosfera é interessante que é raro as colisões entre as moléculas presentes, né? As moléculas dos gases, dentre outros. Então os gases encontrados na exosfera, ó, de novo, hélio e hidrogênio. Hélio e hidrogênio. E não existe ar para a respiração, né? E detalhe, durante os concursos e durante as provas do Enem ou vestibulares, eles colocam sobre qual é das camadas que os satélites orbitam, né? E não esqueçam, é a exosfera. É nessa região que os satélites orbitam, na exosfera. Aí aqui tem um esquema para mostrar para vocês, ó, que vai dar altitude, né? A troposfera, onde acontecem os fenômenos meteorológicos e a maior concentração de gases. Aí entra a estratosfera, destacando a camada de ozônio. Aí chega na mesosfera, ó, resfriamento já, com a parte mais fria. Aí chega a termosfera, aí começa a ter as temperaturas mais elevadas, fenômenos também, como exemplo eu não citei na questão, mas a aurora boreal e a aurora austral acontece, assim como no fenômeno da estrela cadente. E a exosfera, onde se concentram os satélites, as comunicações de rádio, dentre outros, acontece na exosfera, né? Uma fonte aí, uma ilustração para representar melhor as camadas do nosso planeta. Então, saindo dos estudos dessas camadas da atmosfera, vocês viram que essa composição de ar ele é muito presente na troposfera. Então, vai entrar o conceito de pressão atmosférica, né? O que é pressão atmosférica e como influencia no clima? Vocês perceberam que, ó,
Quanto maior a altitude, né, menor vai ser a temperatura e, consequentemente, também menor vai ser a pressão atmosférica e a concentração de gases. Então, quanto mais a altitude vai se ganhando, vai diminuindo também essa pressão atmosférica. Então, o conceito é este, é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do nosso planeta. E essa pressão pode mudar de acordo com a variação de altitude. Ela é inversamente proporcional à altitude e à quantidade. Quanto maior a altitude, menor a pressão e, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. Por exemplo, ao nível do mar, a pressão atmosférica é bem maior. E no cume dos planaltos, ou no cume das montanhas ou das cordilheiras, a pressão atmosférica ela é bem menor. Podemos citar 2 exemplos aqui. O exemplo aqui em Parnaíba, que está próximo ao nível do mar. Ao se cozinhar um alimento na panela, o processo de ferver, né, de ebulição, melhor dizendo, da água, de fervura, vai ser bem maior próximo ao nível do mar do que, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, lá no Chile. Durante o mesmo processo, fazer o cozimento numa panela de determinado alimento, então na Cordilheira dos Andes, esse tempo para a água ganhar o ponto de ebulição e de fervura vai ser bem maior. Então ela vai demorar mais na Cordilheira dos Andes do que em Parnaíba, né, próximo ao nível do mar. Então podemos dizer que por que isso acontece? Porque a pressão atmosférica ela é muito mais forte ao nível do mar. Então vai ter essa concentração dessas moléculas aí, né, do ar, e essa pressão vai ser bem mais forte ao nível do mar, forçando, né? Lembre-se disso quando cair alguma questão. Então, a pressão atmosférica interfere nas condições do tempo. Isso porque as zonas de baixa pressão provocam a subida das frentes de ar. Iremos estudar isso durante as correntes, né? A corrente marítima e a brisa marítima, e a brisa terrestre, ou então o movimento de circulação das zonas de alta e baixa pressão. Iremos estudar isso mais detalhadamente. O que propicia, né, a formação de nuvens, enquanto as zonas de alta pressão proporcionam a descida do ar, impedindo a formação de nuvens e deixando o tempo mais limpo. O exemplo aqui, São Paulo, né, 750 metros de altitude. Então a pressão atmosférica é bem menor do que na cidade de Santos, que está próximo ao nível do mar. Observe, aqui possui a maior coluna de ar, então o peso desse ar que vai influenciar essa superfície vai ser bem maior. Então a pressão atmosférica aqui vai ser bem maior do que num planalto, aqui na zona de planalto de elevação a 750 metros de altitude, como no exemplo da cidade de São Paulo, em que essa coluna de ar é bem menor. Então o peso de ar sobre a cidade de São Paulo vai se tornar bem maior. Então, quanto maior a altitude, né, menor vai ser essa pressão atmosférica, e quanto menor a altitude, maior vai ser essa pressão. Aqui no Piauí, Teresina possui o quê? Uma pressão atmosférica menor do que Parnaíba, que está próximo ao nível do mar. Então podemos dizer que a pressão atmosférica, sim, ela influencia no clima. Então aqui a quantidade de variação de circulação de ar, ela vai ser bem maior, né? E aqui vai ser bem menor. E claro, aqui, tanto uma cidade como a outra, ela vai ser agradável e fria, né? Aqui, Santos, por causa da influência oceânica, e São Paulo por causa da influência da altitude. Se eu mudar o exemplo para Teresina, por exemplo, uma planície, ela vai se tornar bem mais quente em relação a Parnaíba, mesmo possuindo uma pressão atmosférica menor em relação a Parnaíba. A diferença é que Parnaíba possui uma influência marítima, e no exemplo de Teresina não recebe. Quarta questão. Vamos lá, né? Qual a diferença de tempo e clima? Pessoal, o tempo, podemos dizer que ele é calculado em 24 horas. Calculado é apenas em um dia, né? E o clima é o somatório desses tempos. Podemos citar esses dois conceitos que têm termos significativos diferentes na meteorologia. Então, quando falamos, hoje o clima tá bom ou tá bem,
eu estou me equivocando, estou falando de maneira errada, não é o clima, eu tenho que dizer o tempo, porque o tempo ele é calculado durante 24 horas, então o conceito de tempo nada mais é do que o estado momentâneo, né, do que está se apresentando na atmosfera no momento. Por exemplo, hoje pode ser chuvoso e amanhã pode ser frio ou nublado e no outro dia pode ser calor. Então possuímos três tempos diferenciados. Um chuvoso, outro nublado e o outro quente. Então, ao somar durante o ano os 365 dias, teremos 365 tempos. Então, a partir daí iremos tirar uma média. Então, essa média vai ser calculada e o que predominar mais vai caracterizar o clima. Ó. É por isso que os climas eles são classificados, por exemplo, equatorial úmido, tropical semiúmido, tropical típico, desértico, mediterrâneo, dentre outros. Por quê? Porque possui essa classificação aqui. Então o tempo se refere, novamente, às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. Exemplo, hoje chove muito na cidade de Teresina. Amanhã o dia vai ser ensolarado e muito próximo aos 39 graus. E o clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Então podemos calcular o clima no intervalo que não é muito utilizado anualmente, porque essa variação anual ela não vai mudar muito. Então o clima ele pode se alterar durante décadas, durante os séculos, e levando em consideração o tempo geológico, milhares ou milhões de anos. Entendeu? Então vai se referir justamente esse processo aí de somatório dos tempos. Então o clima ele é mais longo comparado ao tempo que é calculado em 24 horas. Então o clima podemos calcular do tempo de vista do homem, do tempo humano ou do tempo geológico. Se for o tempo geológico, milhares ou milhões de anos. E se for do homem, é calculado em décadas ou até 100 anos. Se considera também o cálculo do clima. O pessoal que estuda climatologia, os meteorologistas, eles se baseiam de décadas, até 50 anos, no caso, para fazer a classificação dos estudos climáticos. Ficou claro essa parte aí? Então vamos para a quinta questão, a última do vídeo, da aula. Depois iremos corrigir as próximas questões. Qual o significado de umidade relativa do ar? Então, pessoal, a umidade relativa do ar é aquela concentração de água no estado de vapor predominante no ar. Então, é muito comum a umidade relativa do ar ocorrer nos períodos período de chuva, que durante a classificação climática é durante o quê? Durante o verão. Exemplo aqui de Teresina, o verão, quando ocorre muita chuva, ou também no outono, que aqui em Teresina o período de chuva vai de dezembro até o final de maio, ou até abril e maio, as chuvas começam a diminuir. Então, durante esse período, a umidade relativa do ar é muito grande por causa da chuva. E quando chega o período mais seco, que é durante a primavera, que é durante o inverno e durante a primavera, que vai de julho até final de novembro praticamente, então a umidade relativa do ar ela é muito baixa, fazendo com que se torne muito quente e a quantidade de ar se torne mais rarefeita. Então fica um período insuportável. Acontece também em Cuiabá, acontece também em Brasília, que é um fenômeno caracterizado também pela maritimidade e continentalidade. Então aqui em Teresina nós somos influenciados pela continentalidade, assim como Cuiabá e também Brasília, diferente da maioria das capitais do Brasil, que são influenciadas pela maritimidade. Então, conceito aqui, a relação entre a quantidade de água existente no mar, umidade absoluta e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, que é o ponto de saturação. Esse ponto de saturação eles consideram que é a precipitação. Quando chega a 100%, o que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno da chuva, que do ponto de vista geográfico é chamado de precipitação. Então, a umidade relativa do ar é um dos fatores indicadores usados na meteorologia para se saber como o tempo se comportará,
fazendo a previsão. Hoje vai ter chuva, hoje não vai? Então eles calculam baseado nisso, no ponto de saturação. Então essa umidade presente do ar é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, já estudamos sobre isso. O processo de evaporação da água, o vapor de água, sobe para a atmosfera e se acumula em forma de nuvens, mas uma parte passa a compor o ar que circula na atmosfera. Deu para entender, né? Essa parte aí relacionada aí à umidade relativa do ar. Outro dado interessante é que, assim como o ar, como qualquer outra substância, possui um limite, né? Até o qual ele absorve a água, que é o ponto de saturação. Abaixo desse ponto de saturação, o que eles consideram e chamam de orvalho, que quando a umidade se acumula sobre a forma de pequenas gotas ou neblina, que é muito comum durante o início da manhã e na madrugada. E acima dele a água se precipita na forma de chuva, né? Então a umidade relativa do ar vai variar de acordo com a temperatura. 0 graus Celsius, a umidade relativa do ar, ele vai caindo de 4,9 gramas por metro cúbico e a 20 graus Celsius de 17,3 gramas por metro cúbico. Essa é a classificação que os meteorologistas se utilizam para classificar, né, a umidade relativa do ar. Então, eles levam como consideração o quê? A presença ou não de florestas ou vegetação. Então, se possui floresta e vegetação, ou possui algum rio, alguma represa, algum lago, ou então esse ponto de orvalho gerado pela evapotranspiração faz com que a umidade relativa do ar seja considerada intensa. Enquanto que áreas que é influenciada pela continentalidade ou pelos desertos, a umidade relativa do ar é muito baixa. Por quê? Porque não possui pontos de acumulação de água, como é o caso da vegetação. A vegetação ela é importante porque ela acumula a água, ela absorve, né? Importante pelo seu processo de fotossíntese e evaporação, gerando, né, o orvalho, que é muito lindo e muito apreciado durante a madrugada e durante o início da manhã. Por exemplo, o deserto, né? O deserto, a umidade relativa do ar pode chegar a 15%, sendo que a média mundial, que é calculada, é de 60% da maior parte dos continentes do mundo, né? Quando a umidade relativa do ar, por exemplo, é muito baixa ou muito alta, pode gerar problemas. Então tem que ser uma umidade relativa do ar muito equilibrada. Causa problema respiratório. Por exemplo, quando ela é muito baixa, gera o que? A agressão, né? Porque o ar ele se torna quente e durante a respiração os pulmões eles sofrem um estresse, ou as narinas, a mucosa, né, das narinas, por exemplo. E quando é muito alta, ou então quando ocorre o processo de friagem, provoca aqueles problemas respiratórios como gripes, resfriados, alergias, sinusites, asmas, né? Asmas, fazendo com que o problema respiratório se agrave, como é muito comum em São Paulo, por exemplo. Processo assim, de asma, bronquite, etc, né? E em caso de Brasília, em caso aqui de Teresina, é o processo contrário, o processo de agressão à mucosa, provocando sangramento, né, do nariz em alguns casos aí de algumas pessoas. O caso mais grave aí, né, desse problema de sinusite é pessoas que começam a ter fungo no pulmão, começam a ter ácaros, bolores, que é o caso mais extremo de tudo isso, até pegar a pneumonia e ser encaminhado, né, ao tratamento hospitalar. O curioso também é que mesmo quando a temperatura está baixa, quando está abaixo de 24 graus Celsius ou 20 graus Celsius, que é o limite, e também se essa umidade relativa do ar for muito alta, sentimos calor do mesmo jeito, por causa do processo, né, do suor que evapora da nossa pele com mais dificuldade, faz com que aquela sensação térmica de calor ela seja muito alta. Lembrando que calor, quem lembra do conceito, né, é a energia em deslocamento, é a energia em trânsito, para quem não lembra aí. Da mesma forma, se por exemplo estiver muito quente, próximo dos entre 38, né, 37, 40 graus, podemos passar mal. Por quê? Por causa do suor que vai evaporar mais ar, mais rápido, resfriando nosso corpo. Aí devemos o quê? Nos reidratar bebendo goles de água.
Devemos beber muita água durante esses períodos aí em que a umidade relativa do ar está muito baixa, ou então está muito quente. Então vamos relembrar. Então o higrômetro. O higrômetro é um instrumento que é calculado para medir a umidade relativa do ar, né? Então ele é um instrumento utilizado para isso. Então, pessoal, por enquanto paramos aqui na quinta questão e na próxima aula iremos o quê? Estudar sobre as ações antrópicas, né? Como é que o homem influencia na dinâmica da atmosfera e do clima, né? Estudando o que é chuva ácida, estudando mais sobre amplitude térmica, dentre outros fenômenos. Então, até a próxima. Bons estudos. Fui.